Como a Bíblia surgiu? Como ela foi montada? Por que está fora de ordem e existem tantas Bíblias diferentes? Desta vez, vamos conhecer a história de um dos tesouros mais antigos e importantes da humanidade, a Bíblia, nesse vídeo juntos. Olá, meu nome é Paulo e bem-vindo ao canal Investigador da Fé. Mas o que é a Bíblia? Sabemos que é o livro mais vendido da história, com quase 4 bilhões de cópias vendidas e escrita em mais de 3.000 idiomas. Não só isso, a Bíblia é a obra mais influente da história e definiu a maioria das leis que conhecemos hoje. E também definiu diversas nações pelo mundo. Ela também é conhecida como Escrituras Sagradas ou Palavra de Deus. Mas essa palavra precisou ser escrita em algum momento, e o livro de Êxodo nos dá uma boa indicação de quando isso começou. Após a libertação do Egito, mais ou menos em 1440 a.C., Deus ajudou a organizar o povo israelita por meio de Moisés. E nessa organização de sociedade, Deus passou diversas instruções para Moisés, já que eles conversavam por muito tempo no Monte Sinai. Deus, então, orientou os primeiros registros escritos. E é a partir disso que os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos principalmente por Moisés. Eles eram chamados de Torá, que em hebraico significa lei ou livros da lei. Séculos depois, começaram a ser chamados de Pentateucos, que em grego significa os 5 rolos, as 5 partes ou 5 seções. Moisés teria vivido em torno de 1400 a.C. a 1250 a.C., que é quando foram escritos grande parte dos Pentateucos. Então, se as escrituras começaram depois de Moisés, quer dizer que todos os eventos da Bíblia, desde a criação do mundo, Adão, Noé até Abraão, chegaram até Moisés por meio de tradição oral, ou seja, histórias passadas de geração em geração, mas também pelas conversas que ele tinha com Deus. E, diferente do que muitos acham, a Bíblia não era escrita durante aqueles acontecimentos. É por isso que a criação do mundo em 7 dias, por exemplo, para muitos é uma metáfora que pode explicar as etapas da criação e não um dia de 24 horas em si. Mas isso é coisa para outro tema. Mas e os outros livros do Antigo Testamento? Da mesma forma, Deus acabou orientando outros escolhidos, como Jeremias, Isaías e Abacuque, a registrar os eventos significativos para gerações futuras como aprendizado. E na mesma linha, seguiu Davi e Salomão. Os registros eram feitos em papiro, madeiras, pedras e outros materiais, e conservados em caixa ou jarros de barro, que em tempos de guerra eram enterrados ou colocados em cavernas. E as escrituras já foram até perdidas, mas reencontradas depois por pessoas escolhidas por Deus, como aconteceu com o sumo sacerdote Ilquias, que reencontrou as escrituras na época do rei Josias, em torno de 620 a.C. Isso ajudou o povo judeu a voltar para os ensinamentos de Deus que tinham esquecido há décadas. E foi nesse mesmo período, entre o reinado do rei Josias até a ocupação grega em torno de 300 a.C., é que os livros do Antigo Testamento vão ser todos reunidos pelos judeus, passando agora a se chamar Escrituras. Note que a palavra hebraica Escrituras, usada em Daniel e no resto do Antigo Testamento, é diferente da palavra grega usada por Jesus em Mateus e em grande parte do Novo Testamento. Em Daniel, sua tradução é de livros ou livros da lei. E em Mateus, o significado é escrituras mesmo. Os livros foram unidos sem foco na cronologia, mas no que tinha respeito às ações e como eles eram passados. É por isso que as escrituras foram organizadas por gênero de escrita. A divisão foi feita entre os livros da lei, proféticos, históricos e poéticos. Por exemplo, a história de Jó teria se passado na época de Gênesis,
mas pelo teor poético ele está junto do livro de Cantares, que se passa na época de Reis, quando os judeus já estavam há muito tempo na Terra Prometida e o tabernáculo já estava pronto. E até aqui estamos falando apenas do Antigo Testamento ou Antiga Aliança com os judeus, escritos na língua hebraica. Chegando no Novo Testamento, sabemos que ele foi escrito décadas depois dos acontecimentos, com exceção, claro, das cartas de Paulo. Os evangelhos, que significam boas novas, nova aliança, que agora era para todos, ou Novo Testamento, foram escritos boa parte entre 60 d.C. e 90 d.C. Conforme eram sendo escritos, eram copiados, traduzidos e espalhados secretamente entre as regiões. Já foram encontradas cópias do Evangelho no Egito, por exemplo, datadas do século I. Mas foi apenas com o fim da perseguição romana e a conversão de Roma ao cristianismo em 326 d.C., que a então criada Igreja Católica Apostólica Romana vai reunir todos os livros, Antigo Testamento e Novo Testamento, em um único livro, a Bíblia, que em grego koiné significa livros ou conjunto de livros. Os evangelhos também estão ordenados em grupos, onde temos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas só os 3 primeiros são considerados sinóticos, ou seja, se interligam no sentido de ideia e história. E o livro de João? O livro de João tem aspectos muito mais divinos e poéticos. Por exemplo, em Mateus, Marcos e Lucas, o foco é Jesus ser filho de Deus, enquanto em João, o foco é maior na divindade de Jesus. De qualquer forma, o gênero de escrita de João é diferente dos outros, assim como suas referências cruzadas. A definição de como os livros seriam reunidos e quais livros seriam considerados oficialmente santos foi feita no Segundo Concílio Ecumênico, também conhecido como o Primeiro Concílio de Constantinopla, no ano de 381 d.C. Outros concílios foram realizados ao longo dos séculos para estabelecer datas religiosas, calendários, as melhores práticas religiosas, a ordenação do Papa e por aí vai. Em um deles, chegaram a cogitar deixar o Antigo Testamento de fora, já que ele é praticamente todo voltado ao povo judeu, com práticas exclusivas aos judeus, como a circuncisão, dietas, o sábado, o sacerdócio, o dízimo, entre outras coisas. E foi assim que passou a ser definida a Bíblia Católica Romana. Foi também nesses concílios que evangelhos considerados suspeitos, por serem descobertos depois do século I e depois do século II, foram retirados da Bíblia, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria. Esses livros não são considerados canônicos, ou seja, não são considerados harmoniosos com as Escrituras, nem com os Evangelhos, e passaram a ser conhecidos como Evangelhos apócrifos, que significa que seguem outra linha de pensamento e de origem duvidosa, como, por exemplo, o Apocalipse de Paulo, datado em 380 d.C. Mas como os concílios continuaram acontecendo, e com a ajuda de pesquisas e descobertas arqueológicas, mais os movimentos protestantes, surgiu a liberdade de novas denominações analisarem o que seria canônico ou não. E a partir disso, surgiram duas grandes diferenças: a Bíblia Romana Católica, com 73 livros, e a Bíblia Protestante ou Evangélica, com um total de 66 livros. Indiferente disso, as primeiras traduções da Bíblia já tinham surgido há muito tempo, ainda no exílio babilônico, quando os judeus passaram as escrituras do hebraico para o aramaico, a língua falada na época de Jesus. Mesmo com a dominação grego e romana, houve a tradução da Torá, ou livros da lei, para o grego koiné entre o século III a.C. e o século I a.C. E essa versão ficou conhecida como Septuaginta, pois foram necessários em torno de 70 tradutores, e é muito utilizada até hoje por estudiosos por sua fidelidade original.
Em 384 d.C., começa a ser escrita a Vulgata, que significa edição popular. Ela pegava então o Antigo e Novo Testamento, em hebraico, aramaico e o grego koiné, e traduzia para o latim, uma língua nobre. E só em torno de 740 d.C. surgem as traduções em inglês e alemão. É claro que a igreja tentou proibir as traduções, pois ela era detentora da palavra de Deus e muitas vezes da sua manipulação. Mas, como tudo já estava se encaminhando para o movimento protestante, que se arrastou por séculos e explodiu com Lutero em torno de 1500, daí em diante, as traduções não pararam mais para que todos pudessem ler a Bíblia. E assim, em 1545, o 19º Concílio reconhece a Vulgata, que estava sendo escrita e corrigida desde 384 d.C., como uma tradução fiel e confiável. A primeira tradução da Bíblia em português surgiu em 1681, do pastor protestante João Ferreira de Almeida, que traduziu o Novo Testamento e 2 anos depois traduziu o Antigo Testamento. Ele traduziu das línguas originais hebraico, aramaico e grego koiné. Mesmo assim, houveram alguns erros de traduções que foram sendo corrigidos nos anos seguintes. Essas versões são conhecidas como Almeida Corrigida, Almeida Fiel e Almeida Revisada. Em 1781, foi a vez do padre Antônio Pereira de Figueiredo fazer uma tradução em português da Bíblia da Vulgata em latim. E a partir disso, novas traduções e correções foram surgindo, além de adaptações de linguagem conforme a época para facilitar a compreensão. E também se passou a conhecer melhor as línguas originais, tanto hebraico quanto aramaico e também o grego koiné. Então, nessas várias diferentes traduções, podemos encontrar, por exemplo, onde Jesus diz, em verdade te digo, em uma tradução, e em outra ele está dizendo, com toda certeza te garanto. O importante é que a essência do que está sendo dito seja igual. Mas independente dos livros inclusos ou retirados, a mensagem é clara. Deus tem todo o poder, e o principal ensinamento é o de amor com Deus e uns com os outros, nos doando o máximo possível. Mas não se engane, sem ler e meditar nas palavras da Bíblia, não tem como absorvermos realmente sua essência. Até Jesus, sendo quem ele era, lia as Escrituras com frequência. Muitos utilizam uma passagem da Bíblia que a fé vem pelo ouvir. Isso porque naquela época a Bíblia não estava escrita e tudo era passado de forma oral, ou seja, no boca a boca. Hoje, nós podemos contar com seus ensinamentos na forma mais pura, lendo e meditando na Bíblia em nosso secreto. Então, sabemos que ao longo dos séculos, dezenas de pessoas participaram da escrita da Bíblia. Ela foi reorganizada, traduzida e copiada milhares de vezes. No próximo vídeo, vamos investigar se podemos realmente confiar na Bíblia e como podemos ter certeza de que ela não foi modificada e se ela não tem erros. Mas essa investigação precisamos fazer juntos. Por isso, envie um vídeo de poucos segundos dizendo a palavra juntos para o WhatsApp que aparece embaixo. E participe você do vídeo da introdução do canal, porque esse canal só funciona se estivermos juntos.